Você bebeu água hoje. Tenho certeza disso. Provavelmente mais de uma vez. E provavelmente da mesma forma que bebe há décadas, sem pensar, sem questionar, porque beber água é o hábito mais simples e mais óbvio que existe. É o que todo médico manda fazer. É o que todo profissional de saúde recomenda. Beba mais água. Mantenha-se hidratada. A água faz bem. E faz. A água é essencial para a vida. Não há nenhuma dúvida sobre isso. O problema não é a água. O problema é como mulheres acima dos 60 anos estão bebendo água. Quando bebem? Quanto bebem de uma vez? Qual tipo de água escolhem? E o que fazem logo antes e logo depois de beber? Porque existe um conjunto de erros no hábito de hidratação que parece completamente inofensivo, mas que está criando uma sobrecarga silenciosa sobre o coração e os rins de mulheres nessa faixa etária, que os exames começam a detectar apenas quando o processo já tem meses ou anos de desenvolvimento. Hoje eu vou te mostrar quais são esses erros, o que acontece dentro do coração e dos rins quando eles são cometidos de forma repetida e o que fazer de diferente a partir de hoje para transformar o hábito de beber água num aliado poderoso da sua saúde cardiovascular e renal, em vez de uma fonte silenciosa de sobrecarga. E não sai daqui antes de chegar ao terceiro erro, porque ele é o mais comum e o mais perigoso de todos, e é exatamente o oposto do que a maioria das mulheres acredita que deveria fazer. Eu sou a doutora Ana Beatriz Fontes, nutricionista com 30 anos de experiência atendendo mulheres na maturidade. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e manda esse vídeo para uma mulher que você ama, porque o que eu vou te contar aqui pode mudar um hábito que ela pratica todo dia sem saber o que está causando. Antes de entrar nos erros, preciso que você entenda por que o coração e os rins de uma mulher acima dos 60 anos são especialmente vulneráveis aos erros de hidratação que em pessoas mais jovens passam completamente despercebidos. Porque sem entender essa biologia, o que eu vou te dizer pode parecer exagero. E não é. O coração, depois dos 60 anos, passou por décadas de trabalho ininterrupto. As paredes do ventrículo esquerdo, que é a câmara responsável por bombear o sangue para o corpo inteiro, tendem a ficar mais espessas e menos elásticas com o envelhecimento. Isso reduz a capacidade do coração de se adaptar rapidamente a mudanças no volume de sangue circulante. Quando o volume de líquido no sangue aumenta ou diminui de forma rápida e intensa, o coração de uma mulher jovem se adapta em segundos. O coração de uma mulher de 65 anos leva mais tempo, trabalha com mais esforço e tem menos margem para absorver essas variações sem consequência. Os rins, depois dos 60 anos, têm uma capacidade de filtração progressivamente reduzida. A taxa de filtração glomerular, que é a medida da eficiência dos rins em filtrar o sangue, diminui em média 1% ao ano a partir dos 40 anos. Para uma mulher de 65 anos, isso representa uma redução de 25% na capacidade de filtração em relação aos 40 anos. Essa redução é fisiológica e não significa doença, mas significa que os rins têm menos margem para lidar com sobrecargas de volume, de minerais e de substâncias que precisam ser filtradas e eliminadas. É nesse contexto biológico específico, coração menos elástico e rins menos eficientes, que os erros de hidratação que vou te mostrar ganham uma relevância clínica real. Vamos ao primeiro. O primeiro erro é beber água em grandes quantidades de uma única vez para compensar o dia inteiro de pouca hidratação. Esse é o padrão mais comum que observo nas minhas pacientes. A mulher passa a manhã ocupada, esquece de beber água, passa a tarde sem parar, chega no final do dia e percebe que bebeu pouco. Aí, bebe 2, 3 copos de água rapidamente antes de dormir para compensar. Ou acorda de manhã, lembra que não bebeu quase nada no dia anterior e toma meia garrafa de água de uma vez antes do café da manhã. O problema com esse padrão
é que quando você ingere um grande volume de água em curto espaço de tempo, o volume de líquido no sangue aumenta rapidamente. Esse aumento súbito de volume circulante exige que o coração trabalhe com mais força para bombear esse volume adicional. Para o coração de uma mulher acima dos 60 anos, que já tem as paredes do ventrículo mais espessas e menos elásticas, essa demanda súbita de trabalho aumentado pode se manifestar como palpitações, sensação de pressão no peito, falta de ar leve ou simplesmente um cansaço inexplicável que a mulher atribui a outras causas sem nunca conectar com o hábito de beber água de forma concentrada. Ao mesmo tempo, os rins recebem de uma vez um volume de líquido muito maior do que conseguem processar com eficiência. O excesso é eliminado rapidamente, mas nesse processo, os rins também eliminam eletrólitos essenciais, como sódio, potássio e magnésio, que estavam no sangue. Esse fenômeno é chamado de diluição eletrolítica e pode se manifestar como cãibras nas pernas, tontura ao levantar, fraqueza muscular e sensação de cabeça vazia, sintomas que muitas mulheres experimentam sem nunca conectar com o hábito de beber água em quantidade de uma vez. A solução é distribuir a ingestão de água ao longo de todo o dia em pequenas quantidades regulares. O ideal é um copo de água a cada hora durante as horas de vigília. Se você acorda às 6 e dorme às 10 da noite, são 16 horas disponíveis para distribuir a hidratação. Um copo de 200 ml a cada hora entrega 3,2 litros ao longo do dia, sem nunca sobrecarregar o coração ou os rins com um volume concentrado de uma só vez. A forma prática de implementar isso é deixar uma garrafa de água visível na mesa de trabalho, na bancada da cozinha, na mesinha de cabeceira. O que está visível é lembrado. O que está guardado é esquecido. O segundo erro é beber água muito gelada de forma habitual. Eu sei que água gelada parece mais gostosa, mais refrescante, mais satisfatória, especialmente no calor do Brasil. E uma vez ou outra, num dia muito quente, não representa nenhum risco significativo. O problema é o hábito diário e frequente de beber água muito gelada, especialmente em jejum ou logo após as refeições. Quando água muito gelada chega ao estômago e ao intestino, ela provoca uma vasoconstricção dos vasos sanguíneos da região digestiva. Os vasos se fecham em resposta ao frio para preservar o calor interno. Isso reduz temporariamente o fluxo sanguíneo para o aparelho digestivo e pode provocar espasmos no esôfago e no estômago, especialmente em mulheres que já têm gastrite ou refluxo, condições muito prevalentes acima dos 60 anos. Além disso, a água muito gelada ingerida rapidamente pode provocar uma resposta vagal, que é uma ativação do nervo vago que regula, entre outras coisas, a frequência cardíaca. Em algumas mulheres sensíveis, essa resposta vagal se manifesta como uma desaceleração súbita da frequência cardíaca, que produz uma sensação de coração falhando ou de tontura repentina. Existe ainda um efeito específico sobre os rins. A água muito gelada, por provocar vasoconstricção sistêmica, reduz transitoriamente o fluxo sanguíneo renal. Para rins jovens e saudáveis, essa redução transitória é compensada rapidamente. Para rins de uma mulher acima dos 60 anos com função já reduzida, essa vasoconstricção, repetida diariamente ao longo de meses e anos, pode contribuir para uma redução adicional do fluxo renal, que se soma ao declínio fisiológico natural. A solução é beber água em temperatura ambiente ou levemente fresca. Não precisa ser água morna como chá, apenas água que não esteja gelada. Se você tem o hábito de colocar a garrafa de água na geladeira, tire com antecedência para que aqueça antes de beber. Em dias muito quentes, água em temperatura ambiente ainda hidrata com a mesma eficiência que a gelada, sem os efeitos cardiovasculares e renais que descrevi. O terceiro erro é o que eu sabia que ia surpreender você mais. E é o que mais causa resistência nas minhas pacientes quando explico. O terceiro erro
é beber pouca água para não precisar levantar de madrugada para ir ao banheiro. Esse é um comportamento extremamente comum em mulheres acima dos 60 anos. A noctúria, que é a necessidade de levantar uma ou mais vezes durante a noite para urinar, é incômoda, interrompe o sono e muitas mulheres fazem uma lógica que parece razoável. Se eu beber menos água à tarde e à noite, vou ao banheiro menos vezes de madrugada e durmo melhor. E essa lógica tem uma parte verdadeira. Reduzir a ingestão de líquidos nas 2 horas antes de dormir realmente ajuda a reduzir as idas ao banheiro durante a noite. Mas a maioria das mulheres não para nas 2 horas antes de dormir. Elas restringem a água a partir das 4, das 3, às vezes das 2 da tarde. E passam 6, 8, 10 horas com ingestão mínima de líquidos. O que acontece com o sangue quando você fica muitas horas sem hidratação adequada é um processo que os médicos chamam de hemoconcentração. O volume de líquido no sangue diminui. As células sanguíneas ficam mais concentradas. A viscosidade do sangue aumenta. O sangue fica literalmente mais grosso. E sangue mais grosso é sangue que flui com mais dificuldade pelos vasos. Para o coração, sangue mais viscoso significa mais esforço para cada batimento. O coração precisa trabalhar com mais força para mover esse sangue mais denso através de artérias que já têm menos elasticidade do que tinham antes. Para os rins, sangue mais concentrado significa que as substâncias que precisam ser filtradas estão em concentração mais alta, exigindo mais trabalho das unidades de filtração renais que já estão em declínio fisiológico. Para o sistema cardiovascular como um todo, o sangue mais espesso tem maior tendência a formar coágulos, aumentando o risco de trombose e de eventos cardiovasculares que acontecem com maior frequência nas primeiras horas da manhã, exatamente quando a pessoa acorda depois de uma noite de desidratação relativa. Um estudo publicado no European Journal of Nutrition mostrou que a desidratação crônica leve, aquela que não produz sede intensa, mas que reduz o volume de líquido circulante abaixo do ideal, está associada a maior viscosidade sanguínea, maior risco cardiovascular e declínio mais acelerado da função renal em adultos acima dos 60 anos. Não é a desidratação grave que produz sintomas óbvios. É a desidratação leve e crônica, repetida dia após dia, semana após semana, que vai acumulando dano silencioso sobre o coração e os rins. A solução para a noctúria não é beber menos água, é distribuir melhor a água ao longo do dia, concentrando a hidratação nas horas da manhã e da tarde, e reduzindo apenas nas 2 horas imediatamente antes de dormir. Se você acorda às 6 e dorme às 10 da noite, beba a maior parte da sua água entre 6 da manhã e 8 da noite. Nas 2 últimas horas antes de dormir, limite a pequenos goles se tiver sede. Essa estratégia mantém a hidratação adequada durante todo o dia e reduz significativamente as idas ao banheiro durante a noite sem criar o estado de desidratação crônica que sobrecarrega o coração e os rins. O quarto erro é beber água com as refeições em grande quantidade. Muitas mulheres têm o hábito de beber 1 ou 2 copos grandes de água durante o almoço ou o jantar. Às vezes porque sentem que a comida está seca, às vezes por hábito antigo, às vezes porque alguém disse que beber água nas refeições ajuda a comer menos e a perder peso. O problema desse hábito é que o estômago usa ácido clorídrico para digerir os alimentos, especialmente as proteínas. Quando você bebe grande quantidade de água durante a refeição, você dilui esse ácido gástrico e compromete a eficiência da digestão. As proteínas não são completamente quebradas, os aminoácidos não são completamente liberados, e fragmentos proteicos mal digeridos chegam ao intestino onde podem fermentar, provocar gases, distensão abdominal e inflamação da mucosa intestinal. Para mulheres acima dos 60 anos que já têm naturalmente uma produção menor de ácido clorídrico, que é chamada de hipocloridria do envelhecimento,
Adicionar a diluição do ácido pela água significa que a digestão das proteínas fica ainda mais comprometida. Numa faixa etária em que a absorção de proteínas para a manutenção muscular já é menos eficiente, qualquer fator que reduza ainda mais essa absorção tem consequências diretas sobre a saúde muscular e óssea. A solução é beber água nos intervalos entre as refeições, não durante. Antes da refeição, um copo de água bebido de 20 a 30 minutos antes ajuda a preparar o aparelho digestivo e pode reduzir naturalmente o apetite sem diluir o ácido gástrico durante a digestão. Depois da refeição, espere pelo menos 30 minutos antes de beber água em quantidade. Durante a refeição, se sentir necessidade, pequenos goles são aceitáveis, mas evite beber copos inteiros. O quinto erro é escolher água com gás como principal fonte de hidratação. A água com gás virou moda de saúde. Está nas mesas dos restaurantes sofisticados, nas geladeiras das academias, nas sacolas de compras de mulheres que se preocupam com a alimentação. E para a população geral em quantidade moderada, não representa nenhum problema sério. O problema específico para mulheres acima dos 60 anos está no dióxido de carbono, que dá a efervescência à água com gás. Quando você ingere água carbonatada, o dióxido de carbono é parcialmente absorvido pelo intestino e convertido em ácido carbônico no sangue. Esse ácido carbônico precisa ser eliminado pelos rins e pelos pulmões para manter o equilíbrio do pH sanguíneo. Para rins com capacidade de filtração já reduzida, essa carga adicional de ácido, que precisa ser eliminada, representa mais trabalho num sistema que já tem menos margem para sobrecargas. Existe ainda um efeito específico sobre os ossos, que é especialmente relevante para mulheres na pós-menopausa. Alguns estudos sugerem que o consumo frequente de bebidas carbonatadas está associado a maior excreção de cálcio pela urina. O mecanismo não é completamente elucidado, mas parece envolver a acidificação leve do plasma que o ácido carbônico provoca, e a resposta do organismo de usar o cálcio dos ossos como tampão para neutralizar esse ácido. Para mulheres que já estão em luta contra a osteopenia ou a osteoporose, adicionar um fator que pode aumentar a perda de cálcio pelos ossos é um risco que não compensa a escolha estética da água com gás. A solução é usar a água com gás como bebida ocasional, e não como principal fonte de hidratação. Se você gosta do sabor e da efervescência, reserve a água com gás para situações especiais e mantenha a água sem gás como a sua hidratação principal do dia. Preciso te contar sobre Dona Elizabeth para você entender o que essa informação representa na vida real. Elizabeth tem 66 anos, mora no Rio de Janeiro. Veio me consultar com uma combinação de queixas que ela descrevia como cansaço constante, cãibras nas pernas principalmente de madrugada, sensação de cabeça pesada pela manhã e um resultado de exame de sangue mostrando creatinina levemente elevada, o que é o primeiro sinal de que os rins estão trabalhando além do que deveriam. Quando analisei o hábito de hidratação dela em detalhe, encontrei todos os 5 erros que descrevi aqui. Ela bebia pouca água durante o dia e tentava compensar, bebendo 2 copos rápidos antes de dormir. Mantinha uma garrafa de água gelada na geladeira e enchia o copo sempre gelado. Tinha parado de beber água depois das 4 da tarde para não ir ao banheiro de madrugada. Bebia 2 copos de água durante o almoço porque achava que ajudava a emagrecer. E tinha trocado a água sem gás pela água com gás porque uma amiga disse que era mais saudável. Nenhum desses hábitos isolado seria suficiente para causar os sintomas que ela tinha. Mas os 5 juntos, praticados todo dia por meses, estavam criando uma sobrecarga cumulativa sobre o coração e os rins que os exames estavam começando a detectar. Fizemos mudanças simples. Distribuímos a hidratação ao longo do dia em copos pequenos regulares. Trocamos a água gelada pela água em temperatura ambiente. Mantivemos a hidratação até às 8 da noite em vez de parar às 4.
separamos a água das refeições e voltamos para a água sem gás como hidratação principal. Em 2 meses, as câimbras de madrugada tinham desaparecido. O cansaço matinal tinha melhorado significativamente. Em 4 meses, o novo exame mostrou creatinina normalizada. O médico dela ficou satisfeito e surpreso com a normalização e perguntou o que ela tinha mudado. Ela disse: "Aprendi a beber água do jeito certo. Preciso responder as 2 perguntas que eu sei que estão na sua cabeça. A primeira: Doutora, eu bebo água assim a vida toda e nunca tive problema. O dano que esses erros causam sobre o coração e os rins é acumulativo e silencioso. A creatinina elevada da Dona Elizabeth não apareceu do dia para a noite. Foi construída ao longo de meses de sobrecarga repetida. Não sentir sintoma agudo não significa que nada está acontecendo nos bastidores. A segunda: Doutora, eu não consigo lembrar de beber água ao longo do dia. Eu entendo completamente. O esquecimento de beber água é extremamente comum e não é falta de cuidado. É o resultado de 2 fatores biológicos que se intensificam depois dos 60 anos. Primeiro, a sensação de sede diminui com a idade. Mulheres acima dos 60 anos frequentemente já estão em leve desidratação antes de sentir sede. Segundo, a rotina absorve a atenção e horas passam sem que a hidratação seja lembrada. A solução prática que funciona com as minhas pacientes é associar a hidratação a ações que já existem na rotina. Um copo de água ao acordar antes de qualquer outra coisa. Um copo antes de cada refeição. Um copo depois de cada ida ao banheiro. Um copo ao sentar para assistir televisão à tarde. Sem precisar de alarme, sem precisar de aplicativo, apenas associando a água a momentos que já acontecem todos os dias. Voltando a Dona Elizabeth. Ela voltou ao consultório 6 meses depois, com os exames em dia, e com um sorriso que eu não tinha visto na primeira consulta. Disse que as câimbras, que tinham-a acompanhado por 2 anos, tinham ido embora completamente. Que o sono estava melhor do que tinha estado em muito tempo. Que o cansaço matinal tinha desaparecido. E que ela tinha ensinado o protocolo de hidratação para as 3 amigas do grupo de caminhada, todas acima de 60 anos, todas com hábitos de hidratação parecidos com os dela. Ela disse: Doutora, eu nunca imaginei que o problema podia ser a água. Achei que água era só água. Hoje você aprendeu que beber água de forma errada pode sobrecarregar o coração e os rins de mulheres acima dos 60 anos de 5 formas distintas. Beber em grande quantidade de uma vez aumenta subitamente o volume circulante e exige trabalho extra do coração. Beber água muito gelada provoca vasoconstricção e pode desencadear resposta vagal que afeta o ritmo cardíaco. Restringir a água para não ir ao banheiro de madrugada cria desidratação crônica que engrossa o sangue e sobrecarrega os rins. Beber muito durante as refeições dilui o ácido gástrico e compromete a digestão das proteínas. E usar água com gás como hidratação principal adiciona carga ácida aos rins e pode aumentar a perda de cálcio pelos ossos. E você aprendeu que a solução é simples: distribuir pequenos copos ao longo do dia, beber em temperatura ambiente, manter a hidratação até 2 horas antes de dormir, mas não parar antes disso. Beber nos intervalos entre as refeições e reservar a água com gás para ocasiões especiais. Se esse vídeo te fez olhar para o copo de água na sua mão de outro jeito, faz uma coisa agora. Pega um copo de água em temperatura ambiente, bebe devagar e decide que amanhã vai começar a distribuir a hidratação ao longo do dia em vez de concentrar. Só essa mudança já faz diferença. Manda esse vídeo agora para uma mulher que você ama. Ela provavelmente está cometendo pelo menos um desses 5 erros hoje, sem saber o que está causando no coração e nos rins dela. Deixa o seu like, se inscreve no canal Doutora Ana Beatriz Fontes e ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo, com informações como essa.
feitas para mulheres que querem envelhecer com saúde, com rins funcionando bem, com coração forte e com energia para viver tudo que ainda está por vir. Me conta nos comentários. Você reconheceu algum desses erros no seu hábito de beber água? Qual foi o que mais te surpreendeu? Eu leio tudo. Eu sou a doutora Ana Beatriz Fontes e te desejo saúde, hidratação inteligente e muitos anos pela frente, com leveza e vitalidade. Cuida de você. Até o próximo vídeo. Próximo.